Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócios. Eu sou o Samuel e hoje a gente vai discutir o que significa liderar tecnologia na era da IA. E o nosso convidado é o Francisco Massaro, que é coordenador do MBA em Chief AI e Data Officer da FIAP e tem vasta experiência, anos de experiência aí como executivo de tecnologia em grandes empresas multinacionais. Tudo bem? Tudo bem, Samuel, obrigado pelo convite, já me sinto da casa, é a segunda vez com vocês. Já gravou Enzimas com a gente? Exato. Estamos aí junto de novo. Vamos lá. Para a gente começar, eu vou trazer uns dados aqui de uma reportagem que é bem importante. Uma pesquisa recente, ela mostra que 56% das organizações já nomearam um Chief AI Officer e outras 31 pretendem criar o cargo ainda esse ano, em 2026. E aí, isso reacende um questionamento importante, né, sobre o papel do CIO dentro das empresas. E essa busca por executivos que têm esse conhecimento de IA para ser um Chief AI Officer, digamos assim, tem crescido bastante no mercado brasileiro. Eu vou te fazer uma pergunta que pode ser óbvia, mas eu vou fazer mesmo assim. Que é assim, o que tem motivado essa demanda, essa busca por esse executivo de IA? Sim, existe toda uma pressão para uso escalado da IA nas organizações. E além das organizações, portanto, a IA ela é uma tecnologia que ela se apresenta com potencial de ir muito além da fronteira organizacional, tocando oportunidade de reconfiguração de mercado, reconfiguração de ecossistemas e até mais que isso, criar novos mercados, novos ecossistemas. Mas junto com isso existe todo um movimento também de macroeconomia e geopolítica em torno da inteligência artificial, que tem feito com que os executivos, desde o board da companhia até o middle management, coordenem e formulem estratégias nessa direção. Mas aí existe uma zona de conflito que é exatamente essa fronteira de atuação do CIO, que a gente vem falando já há alguns anos muito do CIO ambidestro, que é aquele CIO que, conforme o Gartner traz pra gente, mantém a luz acesa, sustenta a operação, mas ao mesmo tempo tem que buscar uma inovação de fundo tecnológico, trazer um fator novo aí para a organização. Mas a gente também tem percebido que dentro desse excesso de expectativa da liderança em torno da IA, o CIO muitas das vezes se vê com uma atuação não tão em condições de estar focado em fazer uma escalação ou uma hiperescalação da IA na organização. Por isso, muitas das organizações, principalmente as enterprises, as maiores, têm escolhido trazer um executivo com um mandato dedicado à inteligência artificial. Mas aí começa uma série de conflitos que a gente vai explorar um pouquinho, que se não forem bem endereçados, essa decisão acaba sendo uma decisão que não vai trazer o resultado que essa liderança espera. Então, a perspectiva da atuação do CIO, ela acaba se expandindo para além da ambidestria, para acompanhar esse movimento. Em organizações que também não tomam a decisão de ter um executivo dedicado a escalar ou hiperescalar, e o CIO conseguir ampliar seu guarda-chuva de forma robusta para sustentar todo, ou no nosso bom português, equilibrar todos esses pratos que se apresentam. Então, assim, você me fez pensar em duas perguntas aqui, mas eu vou primeiro para essa diferenciação entre os C-levels, né? Porque a gente tem hoje o CIO, a gente tem o CAIO e a gente tem o CDO também, que podem ter algum overlap ali de posição, de responsabilidade, mas a gente precisa buscar dentro da organização que essa sobreposição não aconteça. E aí eu queria te perguntar assim, como fazer isso, né? Já que você participa da formação um pouco dessa galera aí. Interessante. Tem essa atuação na FIAP, tem a experiência executiva, né? No passado, antes dessa última posição de CIO que eu ocupei, eu fui diretor de transformação digital. Então eu fui o não de data, de digital, CDO para digital, ou seja, participei dessa arena de embate de forma direta e antes disso também por muitos anos no setor de bens de consumo fui business partner de TI, responsável por essa interface TI e negócio. E a terceira frente de batalha, que me traz um pouco de contexto para a gente discutir esse tema mais em profundidade, esse foi o meu tema de pesquisa do mestrado. E alinhamento estratégico TI e negócio, o papel do CDO versus CIO, tá muito aí do que eu pesquisei e acabei publicando depois. 2 erros comuns que eu vejo, por exemplo, quando há um mandato de CAIO numa organização, ou de CDO, tanto de digital como data, reduzir o mandato do CIO para acomodar esse novo executivo e não usar isso como uma fonte de sinergia, amplificação, ou no bom inglês, augmentation, aumento de capacidade, amplitude. E o segundo elemento é messiânico.
As empresas geralmente têm a visão que esse executivo vai entrar como um messias, vai fazer milagres, acelerar, ou seja, traduzindo para o nosso público, há um excesso de expectativa em relação a esse executivo. E esse excesso de expectativa é um fator de fracasso iminente. Porque à medida que você não gerencia bem a expectativa está inflada, não é realista, o mandato fica um mandato difícil de ser realizado numa faixa de tempo que a organização espera. Que geralmente são os ciclos lá de 1, 2 anos, para uma transformação de maior envergadura acontecer. Resumindo para o nosso público, ao invés de reduzir o mandato do CIO, é expandir, agregando o potencial desse novo executivo numa colaboração, numa zona de colaboração e cooperação muito forte, e premissar bem qual o mandato desse executivo para que as expectativas não estejam infladas e realmente ele possa produzir valor já no curto prazo para a empresa. Enquanto você estava respondendo, eu estava pensando aqui, porque é muito, pelo menos na minha cabeça, é muito difícil separar uma coisa da outra, assim, sabe? Do que seria uma responsabilidade de uma pessoa, de um CIO, né? Que tá ali com a TI no dia a dia, e o que seria a responsabilidade do CAIO, ou do Caio aí, como a gente diz. Como que a gente separa isso? Da minha experiência como diretor de transformação digital no setor industrial, 3 anos e meio nessa atuação. Realmente, quando eu entrei na empresa, eu não entrei respondendo para um executivo mais sênior de tecnologia. Na época, eu entrei respondendo para um VP de marketing regional na empresa, e não estava muito certo, muito bem detalhado essas fronteiras, Sim. essas divisas, né? É porque é difícil, né? É muito novo, né? Ou como as empresas geralmente usam, o mercado usa esses dois termos, field ou silo, né? Não estava bem delimitado isso. Então, uma decisão estratégica que eu acabei tomando e fez diferença para gerar valor nesses 3 anos e meio foi não fazer um shadow da TI. Não tentar reproduzir a escala da TI para desenvolvimento de soluções ou contratação de soluções de mercado e tampouco ou muito menos querer sustentar essas soluções no lugar da TI. Então eu atuei como um integrador para alavancar essa escala da TI de desenvolvimento e sustentação, trazendo mais alinhamento estratégico, mais prioridade, mais visão de roadmap, de produtos que nós precisávamos desenvolver. Inclusive, nessa época, tivemos um marco que foi a criação de uma área um laboratório de ciência de dados, empresa com uma governança muito forte nos Estados Unidos. Nós implantamos um laboratório de ciência de dados no Brasil, com uma abrangência primeiramente América do Sul, e estabelecemos que o escopo desse laboratório, até o próprio nome laboratório dava referência direta a isso, seria experimentação. Desenvolvimento de provas de conceito, MVPs, para testar hipóteses de valor e viabilidade técnica das soluções, dos modelos preditivos, prescritivos, antes de escalar. Aí no momento que a gente chegasse na decisão de escalação, aí a TI entrava forte, colocando uma governança robusta para a partir dali a solução amplificar sua proposta e impacto em termos de valor. Então, na prática, acabei vivendo esse cenário de um mandato não bem estabelecido, fronteiras não bem estabelecidas, e tive que, como a gente costuma dizer, fazer a manutenção do avião em pleno voo. Então esse é meu aconselhamento. Não tentem reproduzir escala da outra área, entrar numa zona de conflito de shadow, e sim tentem aumentar as capacidades um do outro. E o próprio CIO precisa ver esse tipo de profissional como um aliado, alguém que veio realmente para amplificar o valor da tecnologia na organização. Voltando um pouco para o papel do CIO mesmo agora, assim, porque você até falou aí do ambidestro, né, de equilibrar a parte da sustentação com a inovação, escala e tal. Pensando nesse novo papel, digamos assim, do CIO, né, essa nova competência que ele precisa ter, como que isso altera o perfil dele? O que de novo ele precisa trabalhar nele para responder essas novas necessidades? Essa pergunta ela tem um fundo histórico. A gente tem uma lente muito ampliada para os 4 últimos anos, que tem sido a chamada era da IA. Já tem 4 anos, né? Vai fazer em novembro. O ChatGPT 3.0, em novembro, completa aí 4 anos de lançamento. Então é uma era aí relativamente nova, mas se nós observarmos, a atuação do CIO tem sido reconfigurada muito fortemente de 2011 para cá. Que marco que a gente teve em 2011? A tal da jornada Cloud First começou a emergir nas organizações. Antes disso,
o CIO tinha uma autoridade muito hierárquica, porque as soluções estavam lá on-premise, instaladas nos data centers dentro da organização em geral, né? Então, o CIO tinha controle total desse ambiente. E aí, com o Cloud First, essa autoridade hierárquica começou a se transformar numa autoridade legitimada, porque o CIO começou a ter uma atuação mais ecossistêmica. Tendo que influenciar parceiros estratégicos, fornecedores que caminharam inevitavelmente para uma posição de parceiro estratégico porque estavam detendo a infraestrutura, a gestão operacional da infraestrutura da TI dessas organizações que se tornaram cloud first ou híbridas, enfim. E aí é interessante a gente olhar que não apenas os nós de contrato, famosos SLAs, eles legitimam a autoridade do CIO sobre esses fornecedores. Tem muito também de influência nesse ecossistema para que realmente essa parceria flua, aconteça da melhor forma. E a IA, essa era da IA, só tem amplificado essa perspectiva do CIO ecossistêmico. O CIO que sim, lidera bem hierarquicamente a organização, a sua estrutura, o seu mandato das portas para dentro da empresa, mas que também exerce essa influência, essa orquestração a nível ecossistêmica. Por isso que eu tenho trazido uma perspectiva um pouco mais reconfigurada dessa ambidestria, que é a tal da multidestria. A amplitude do CIO para além da organização. Sim, tem que manter a luz acesa, isso é importantíssimo, sustentar a operação do negócio que ele serve, mas além disso buscar inovação para além das fronteiras da organização, impactando o mercado, impactando o ecossistema, que essa é a zona de amplitude que uma tecnologia de amplo potencial de impacto como a inteligência artificial traz hoje para a economia de forma global. E aí, continuando nas competências do CIO, tem uma pesquisa da BCG que fala que o CIO é o C-Level com a segunda menor permanência média em uma organização, atrás só do presidente. De novo, acho que é uma pergunta óbvia, mas que é importante fazer por que você acha que esse cargo é tão desgastante que as pessoas mudam tanto ou saem dele com tanta recorrência? A própria baixa longevidade do presidente, do CEO, é um fator que influencia. E eu trago para você uma pesquisa fresca aí da Talences. Nesse cenário, no ano passado no Brasil, mais de 230 CEOs de grandes empresas deixaram suas cadeiras, deram lugar a novos presidentes, né? novos mandatários, né? E junto com esses novos executivos, chairman das organizações, vem novas estratégias, vem novos direcionadores que influenciam toda a agenda de tecnologia de uma empresa, desde a sustentação até essa orientação ecossistêmica que eu comentei. Mas além desse próprio movimento de mercado, muitos dos CIOs estão diante de um desafio para ajudar as organizações a responderem duas perguntas críticas da era da IA. Por que usar IA e por que isso é importante agora? E aí, duas decisões mais drásticas têm sido tomadas. Ou o CIO realmente é substituído por um novo, ou a organização decide reduzir o mandato do CIO, trazendo essa frente de inovação ou transferindo essa frente de inovação para um novo executivo, que é o ponto que a gente conversou aqui no começo da conversa. Mas aí, assim, até pensando um pouco nisso, porque eu imagino aqui na minha cabeça que o CIO ele vai sair de uma empresa, mas ele provavelmente vai para outra com a mesma cadeira do CIO, né? Ele não vai para uma cadeira de presidente, ou para algum outro C-level, né? Mas provavelmente ali para o CIO ou para um cargo novo, tipo um CIO data e tal. Então, assim, eu acho que existe um desgaste, claro, mas também existe o desgaste da situação e ele precisar renovar e ir para outro lugar, né? Então, assim, o papel ele é desgastante, mas ele também traz um refresh, assim, quando você vai para uma outra organização, né? Esse cenário, a gente pode até se valer de uma metáfora, né? É como se você estivesse jogando um jogo de tabuleiro, que você mexe nas peças, você configura o tabuleiro, mas em algum momento é necessário mudar de tabuleiro. Sim. Ou mudar de jogo. Né? Viciado, né? Ou como os americanos costumam chamar, buscar o tal do fresh start, né? Recomeço, enfim. Isso às vezes é necessário sim para que a empresa tenha uma visão de que um novo profissional está assumindo o mandato e junto com isso vem uma série de expectativas novas que permitem ao profissional se desenvolver, a se qualificar, às vezes dentro de um setor que ele já está mais familiarizado ou buscando novos áreas aí num sentido mais amplo, mais disruptivo. Essas mudanças, elas são bem-vindas, né? E aí cabe ao profissional de novo, mais uma metáfora de abraçar o novo.
E não só abraçar o novo, é fazer ser abraçado de volta. E aí algumas competências são muito importantes, né? E vamos nos valer de mais um dado de pesquisa. O Fórum Econômico Mundial tem trazido que para diferentes níveis profissionais, não apenas executivos, a principal competência dos próximos anos, até pelo menos 2030, vai ser o tal do pensamento sistêmico. Essa visão do todo, que conforme a gente vem explorando aqui, no escopo da IA, visa enxergar o impacto da IA para dentro da fronteira da organização e muito além dela. E trazendo exemplos, muitas das vezes a gente quer aplicar a IA dentro da fronteira, ou focado dentro da fronteira, para gerar um benefício de curto prazo, fazendo uma otimização de processos financeiros, processos de recursos humanos, mais orientado ao back-office, mas muitas das vezes a gente tem negligenciado o potencial da IA de reinventar a experiência do cliente, de reinventar as relações com fornecedores do outro extremo da cadeia. E essa amplitude é o que dá aí a possibilidade da empresa tirar mais valor da IA ainda. E a gente tem vários casos no mercado de empresas que exploraram isso. Lá atrás a John Deere, quando promoveu os tratores analógicos a tratores inteligentes, e ao longo da jornada, e isso se tornou para a John Deere uma fonte de receita, os dados foram monetizados ao longo dessa jornada, e hoje a John Deere tem praticamente um ecossistema digital na mão, uma jornada que coincidentemente também começou lá em 2011, e a primeira pesquisa de sucesso, estudo de caso de sucesso sobre a John Deere foi publicado em 2015, olha quanto tempo isso já faz. E aí trazendo para a realidade brasileira, a gente tem a Ambev, caso super já saturado de uso escalado de dados, de negócio digital emergindo dentro de um player industrial, considerado mais tradicional. E a Ambev fez isso através de 3 grandes movimentos: criação da Zé Delivery, um negócio digital, muito focado no modelo de distribuição e venda direta ao consumidor final. A própria BIS, para alavancar as capacidades logísticas e se promover como uma empresa de logística, já que a Ambev chega em milhões de pontos de venda no Brasil, uma escala super, super interessante para ser fornecida para outros parceiros, porque caminhão bom é caminhão cheio em movimento, né? E por fim, a aquisição de uma empresa de tecnologia para a criação da Ambev Tech, para criar toda essa capacidade no bastidor de desenvolver tecnologia, não só dentro da Ambev, mas para além das fronteiras da Ambev. Então, caso brasileiro aí, já de benchmark global nesse cenário. E, assim, a gente falou bastante aqui agora do CIO, né, das principais competências, você falou um pouquinho aí da principal agenda deles e tal. Agora, pensando aí no CAIO, o que você acha que, para ele se diferenciar de um CIO, quais são as principais competências e também se existe para aquelas pessoas que já estão atuando, né, nesse papel, o que seria a principal agenda deles aí, talvez não para esse ano, mas para os próximos, né? Primeiro de tudo, mentalidade. Esse profissional talvez ele precise menos se diferenciar e mais atuar como um executivo que complementa a atuação ou que aumenta a atuação do CIO, como a gente vem conversando. E para isso existem várias competências relacionais de entendimento do potencial de valor da IA para uma organização, mas para esse entendimento acontecer, o Caio ele precisa ser um entendedor como poucos do negócio, da natureza da operação que ele serve. Os dados são os maiores ativos de uma organização, porque os dados são junto das pessoas, são as grandes escolas de integração entre os processos. Eles criam os tais dos value streams, né? A relação de valor ponta a ponta numa organização, como por exemplo, né? A gente não pensa mais naquela perspectiva. Essa é a área de supply chain, desde do inbound até o outbound, essa é a área de vendas, essa é a área de marketing, essa é a área de finanças, que processa contas a pagar e receber, controladoria, fechamento, etc. A gente pensa no tal do order to cash, ou no lead to cash. É uma visão ponta a ponta que acaba integrando a organização nesse sentido. E além de dados e pessoas, a gente tem essa cultura de processos muito forte que segue se valendo. Então, o Caio precisa entrar como um grande entendedor e do negócio e orquestrador das relações, desde o nível estratégico até o chão da fábrica, chão do centro de distribuição, o chão da execução de serviço, para que seu valor seja amplificado. E aí, como eu comentei, ter essa mentalidade de não reproduzir a escala da TI para desenvolver e sustentar soluções, a não ser que o mandato deixe isso claro. Você precisa reproduzir, você precisa criar uma ambidestria que a gente chama de estrutural, né? Uma área que vai desenvolver e sustentar soluções ponta a ponta e deixar o CIO lá tocando, mantendo as luzes acesas, né? A não ser que isso seja um comum acordo, não recomendo esse tipo de ação. E aí competências-chave como conhecer tecnologia em profundidade,
conhecer de estratégia e transformação do negócio em que ele atua, com um componente de conhecimento de negócio muito forte. Conhecer a tal da governança da IA, mas uma governança ambidestra que desenvolva e pense em sustentação do jeito certo, com cibersegurança, políticas e por aí vai. E por fim, toda essa capacidade de relacionamento com o board ou multinível na organização, desde o topo até a base, é importantíssimo. Pensando, obviamente, em modelos de organização mais tradicionais. Pensando no terceiro papel que a gente já comentou, no CDO, mas aí o D de data. Você acha que ainda tem lugar para ele no meio dessas cadeiras todas? Sim. Às vezes acaba sendo uma questão de semântica. É que eu fico pensando muito isso. Algumas organizações maiores têm mantido o CDO e nomeado um Caio mais focado na IA, mas a gente tem que pensar muito na jornada analítica. O analítico vai lá desde do descritivo e prescritivo, que olha tempo passado e presente da organização e as relações de causalidade, por que o passado aconteceu como aconteceu e por que está acontecendo dessa forma. E a IA começa a entrar muito forte a partir do insight preditivo ou prescritivo. Mas que olha para o futuro. Eu vou usar dados para aplicar, por exemplo, mais tradicionalmente falando, uma série temporal para fazer inferência sobre o futuro e vou reduzir minha taxa de erro até esse insight sobre o futuro ser aceitável e reconfigurar, planejar a minha operação em torno disso. E o prescritivo é um gestor de riscos, né? Maximizar oportunidades e reduzir ameaças, riscos, né? As fronteiras, elas têm entrado muito forte, então, de repente um CDO empresa que tem os três papéis, CDO, CIO e CIO, o CDO olhar esse analytics mais tradicional, essa IA mais tradicional, e o CIO ir buscar a IA avançada. Que IA é essa? É a IA generativa, cujo fomento veio lá com o ChatGPT há 4 anos atrás, e a IA agêntica, que agora então tá em voga aí muito forte, principalmente desde 2024 para cá. Por quê? Porque a IA generativa busca a tal da automação inteligente. Mais do que gerar conteúdo generativo, eu vou produzir automação e começar a fomentar o que tem sido chamado tal das equipes híbridas, né? Equipes formadas por homens e máquinas, né? Que é mais que algo teórico, algo conceitual, a gente já tem visto em algumas organizações. A gente já tem trabalhado em alguns clientes com equipes mais ou menos nesse formato, assim, de você ter o dev operando os agentes ali, as maquininhas, para poder desenvolver e otimizar os processos de desenvolvimento, né? Então... tem começado muito em vibe coding dentro da própria TI. A TI tem, sim, sido protagonista em duplas frentes, né? Gerar tecnologia e depois extrair valor. É um bom caso, sim. Tem um caso interessante também da McKinsey. O próprio CEO, alto executivo lá da McKinsey, na verdade, ele tem dado entrevistas que hoje a força de trabalho da McKinsey é composta de 40 mil pessoas e 20 mil bots, 20 mil agentes. Então a gente já tem visto esse movimento surgindo, inclusive, de setores de maior maturidade digital, como consultoria em estratégia, que é o caso da McKinsey. Legal. E aí, pra gente já indo agora pro finalzinho, você que trabalha na formação desses C-Levels, qual que é uma mensagem que a gente pode deixar aí para uma pessoa que está buscando uma cadeira de CIO e para uma pessoa que está buscando uma cadeira de CAIO? De novo, aí como agente duplo, como quem trabalha lá na FIAP com a formação, né, desses executivos, como quem também tem essa atuação no mercado. O que nos traz a esse tipo de posição envolve muita visão e planejamento de carreira. Isso é essencial. Não adianta a gente ter uma premissa de visão de futuro, tal do moonshot, né, onde eu quero chegar de forma exponencial em algum momento lá no futuro. Geralmente aí no nosso caso, nossa reflexão aqui, uma posição executiva de C-Level em tecnologia, se você não tiver um bom planejamento orientado a uma autoavaliação de quais são os gaps que você precisa trabalhar em termos de competências, em termos de experiências críticas e geração de valor para isso acontecer. E eu sempre vim planejando minha carreira aí, pelo menos desde 2014 nessa linha. Vou colocando os marcos de carreira, eu costumo colocar, pessoal, assim, compartilhando um pouco da minha experiência, não é receita de bolo, é um pouco do que eu fiz aí para chegar nessas posições de diretoria. Eu sempre dividi a faixa de tempo no curto prazo, no planejamento de carreira. Um médio prazo e um longo prazo. O longo prazo, para mim, sempre foi uma visão de 5 anos para frente. Curto prazo é curtíssimo prazo, o ano, né? Geralmente é aquele tempo que a empresa tem a pressão do P&L, lucros e resultados, a tecnologia impactando ali nas metas do ano. E o médio prazo, mais 2 anos para frente. Então, 2026, curto prazo, 2027, 2028, médio prazo, e 28, 29...
esse mais 2 anos para fechar esse horizonte de longo prazo. E aí eu sempre ia colocando, nesse ano já me vejo em condições de uma promoção, vou justificar com essas entregas e com esses estudos, desenvolvimento de competência. No médio prazo eu quero chegar em tal posição e vou trabalhando também esses gaps em entregas para justificar, criar história para justificar esse crescimento. E mais 2 anos para frente para fechar um ciclo mais de longo prazo. Isso te dá dois benefícios adicionais. A tal da intencionalidade, ser intencional no seu dia a dia, isso é muito importante. para fazer acontecer. E, por fim, se você tem uma boa relação de confiança com o seu gestor, alinhar isso com ele. Essas são minhas ambições. Essa é a minha intencionalidade. Isso é o que eu estou planejando fazer de entrega versus capacitação para fazer essa jornada acontecer. Estamos alinhados? Tem algum feedback? Tem espaço quer colaborar? Isso, né? Para você estabelecer esse comum acordo e o chefe entrar como um habilitador desse plano de carreira. E por fim, se permitir a ter outros planos. Um plano B, a gente está numa era que, na verdade, se tiver o alfabeto inteiro de planos, até os D, seria perfeito, né? Mas eu sempre busquei ter um plano B, pelo menos um plano C, inclusive orando fora da organização que eu atuo para poder deixar o plano ainda mais realista e adaptativo, que são pontos importantes. E aí, olhando para a empresa agora, a empresa, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas queria tentar resumir, para a empresa que pretende separar estes dois papéis, o CIO do CAIO, qual que é a sua dica ou recomendação? De novo, esse movimento já vem acontecendo fortemente aqui no Brasil há pelo menos 10 anos, com a própria figura do diretor de transformação digital, né? O Chief Digital Officer, que a gente já vem comentando. Essas decisões de ruptura, elas realmente têm que trabalhar com aquelas duas perspectivas que eu coloquei, né? Esse executivo não tem que chegar para reduzir o mandato de alguém que já está na organização, no caso o CIO, e sim para amplificar. E é preciso fazer um entendimento muito forte daquele ponto que a gente explorou e quais são as fronteiras de atuação de cada profissional. Realmente eu não vou criar uma Shadow IT, eu vou precisar criar uma área separada que vai cuidar dessa inovação ponta a ponta e deixar isso muito claro desde o início, para que desde o plano de 100 dias, esse novo executivo já entre com o mandato bem alinhado e muito focado em acelerar ciclo de aprendizado, já gerar key wins, né, entregas rápidas, valor rápido para a organização que ele vai atuar. Então, é produzir clareza. Quanto mais clareza se produz, melhor. Sabe aquela história assim, vou descobrir depois que o profissional entrar? Esse é o primeiro passo para falhar nesse tipo de contratação. E não são contratações baratas. Não, né? ou não. O custo de perda de um executivo desse em pouco tempo de atuação é alto para uma organização. É porque, assim, são dois papéis e duas pessoas que têm que trabalhar em ampla colaboração, né? Porque, assim, por mais que a gente fale de fronteiras de um papel para o outro, as fronteiras são muito pertinhas uma da outra ali, né? Então, assim, se a gente tiver essas duas pessoas não muito bem alinhadas ou com algum grau de competição entre elas, é uma receita de bolo para dar errado, né? Sim. Tem uma jornada que pode simplificar um pouco essa jornada. De repente, esse profissional, esse executivo, ele começar respondendo para o CIO empoderar ele junto com os demais executivos, desde o presidente até os pares, e desenvolvendo esse profissional até que se tome uma decisão de realmente a IA escalando ou hiperescalando uma organização, gerando impacto além das fronteiras. Aí sim o Caio ganhar, ou o CDO, ganhar um mandato próprio, uma área própria. Esse é um movimento também que eu vejo sendo feito de uma forma um pouco mais pragmática, buscando alinhamento, orquestração, antes de já criar uma área nova a partir da entrada desse profissional. Gera uma sinergia inicial. Né? Exato. E aí, Massaro, pra gente finalizar o episódio, eu queria que você deixasse uma indicação, um livro, um artigo, alguma coisa aí que você acha interessante para o nosso público? Nós estamos numa era que é muito difícil as pessoas se posicionarem como especialistas, né? Por essa pungência tecnológica, as tecnologias surgindo cada vez mais de forma exponencial. O especialista, o dito especialista, ele em 6 meses já perde a cadeira, tanto na academia como nos negócios, de forma muito, muito fácil. Então nós estamos numa era de coragem. Por isso, eu queria trazer a sugestão de um livro do senhor Mário Sérgio Cortella,
que dispensa aplicações. O último livro, apresentações, o último livro que eu li, inclusive, A Sorte Segue a Coragem. Isso é um tratado filosófico e prático sobre quais comportamentos são esperados, especialmente num contexto de orientação não a tecnologia, a direcionadores financeiros, macroeconômicos, mas orientado a pessoas. Executivo, ele tem muita responsabilidade. Por quê? Porque você não lidera pessoas, você lidera líderes de pessoas. É uma camada dupla de responsabilidade, pensando em organizações aí mais verticalizadas, que são a maioria ainda no mercado. Então, A Sorte Segue a Coragem é um baita livro que te faz aí, apesar de ser curtinho, você não quer ler rápido, você quer ler pausadamente para absorver degustar, né? Como um bom vinho, né? Degustar essa literatura, esse tratado. É uma boa indicação, o Cortella é de fato muito bom mesmo, né? As ideias dele são muito interessantes. Sim. Então, muito obrigado pela participação aqui, Massaro. Eu acho que é interessante ver as lideranças que trabalham ali na prática, no dia a dia, mas também acho que é muito interessante ver pessoas que estão formando, estão ajudando a formar essas lideranças. É uma visão que a gente não costuma ter tanto aqui, assim, né? Mas então eu acho bem interessante conseguir trazer você para conversar com a gente. Me considero um privilegiado, um abençoado por ter esse tipo de oportunidade de dupla atuação. Sou um agente duplo, como eu costumo brincar, mas levo muito a sério as duas atuações. Em sala de aula, os alunos vêm com uma expectativa muito grande de aprendizado, de network, de ter seu retorno sobre investimento, principalmente de tempo acontecendo. E nas empresas também uma visão mais pragmática, mais conservadora, mais orientada à disciplina financeira. Mas tenho aprendido muito nesse cenário e, de novo, me considero um privilegiado por essa oportunidade. Que bom, obrigado, viu? Para quem escutou a gente até aqui, avalie na plataforma de streaming preferida, dá para deixar o comentário lá no Spotify pra gente continuar essa nossa conversa. Dá para acompanhar nosso perfil pelo LinkedIn também e a gente sempre tem a nossa newsletter mensal. Muito obrigado, até o próximo episódio.